E aí, pai, o que você achou do CT aí, a vibe do Não, treino? legal demais. Eu vivo isso desde criança e cada vez que eu tô dentro do ambiente do treino é onde eu me liberto, né? Sim. Então, isso aqui é a minha casa. Às vezes isso aqui me cura nos meus piores dias, né? Então, Sim. assim, eu vivo isso e só de estar aqui é uma honra pra mim estar do lado de vocês, Que conhecer da hora. vocês como ser humano, né? Além de atleta também, a gente se conhecer como ser humano e eu carrego muito isso assim dentro do meu coração e é uma oportunidade imensa e maravilhosa de estar aqui com vocês. Pô, Que que da da hora. hora. E quando começou essa ambientalização aí com o esporte, com a luta, até no meio da academia, assim, já desde novo, como é que foi? Mano, vou falar, eu era bem pequenininho, magrelinho. E assim, graças a Deus eu fui abençoado, né? E através de uma única oportunidade que eu tive, eu mudei isso e graças a Deus hoje eu tô fazendo a minha história através dessa única oportunidade, entendeu? Então assim, para um moleque que saiu de uma comunidade que, fi, é difícil até de chover, vou falar isso. Caraca, mano. Onde você na, morava? na real, eu moro em Alagoas, né? Eu Uhum. vou até mandar um salve pra galera aí de Alagoas. Boa. E, mano, aí tem muita gente guerreira, né? Sim, com certeza. Galera trabalha muito. Né? O Nordeste também, o sol quente ali, 5 da manhã você acorda, já vê o galo cantando e a galera já a milhão. Eu falo, mano, da hora. Então, e assim, eu comecei a treinar, eu tinha 7 anos, através dessa oportunidade, foi quando o Aranha, foi meu professor de capoeira, ele me chamou para fazer um treino, né? E assim, depois daquele dia ali, minha vida mudou. E graças a Deus hoje eu vivo dos meus sonhos. E é tão bom a gente viver dos nossos sonhos, entendeu? Então, Absurdo. acredito que todo ser humano precisa viver isso, né? Acreditar em você, no seu potencial, buscar. E graças a Deus ela também me levando, né, muito, muito longe. Uhum. Né? Hoje tá aqui é uma oportunidade dessa, então assim, mostra que a gente tá no caminho. Eu fico muito feliz por isso. Que legal. Imagina. Então você começou, na verdade, na capoeira. Eu comecei na capoeira, eu sou capoeirista. Sim. Inclusive, capoeira corre no meu sangue, nas minhas veias, de verdade. Porque, assim, eu conheci através do Aranha, né, que foi meu professor. E ele me falou assim, vamos treinar. Eu falei, não, não posso, minha mãe não vai deixar. Foi eu e... A gente tava passando na rua e foi eu e uns 4 moleques assim. E... Eu disse, aí ele disse, eu disse, se você for na minha casa, pedir a minha mãe, eu volto. E aí, depois do treino, né, ele foi lá e aí, mano, depois dali eu peguei um gosto, um amor pelo esporte. Tinha 7 anos. E 7 anos de idade, aquilo me tirou da rua também, assim, né? E eu, quando eu fui amadurecendo, foi onde eu quis saber da luta. E Sim. foi ali basicamente 2012, 2011, Tava quantos anos nessa né? Já época? tava 11 anos, Sim. né? Então, 11, 12 anos e assim, foi onde realmente eu disse, mano, agora eu saio da capoeira, eu vou querer lutar, mas assim, carrego hoje, graças a Deus, né, a essência da Da capoeira. capoeira, né? Eu, Inclusive é uma arte muito bonita também. eu acho legal, cara, a capoeira. Eu já escutei muitos atletas de luta falando que quando começaram na capoeira, assim, como criança, porque é um negócio mais legal, assim, pra entrar. Às vezes os pais ficam meio preocupados de deixar o filho lutar e tal, e quando vê capoeira fica um pouco mais aberto. Mas eu já escutei muitos atletas de luta falando que a capoeira te dá uma base muito legal pra lutar. O esporte em si, né, em geral, seja o judô, né, mas a capoeira, ela trabalha muito a mobilidade do corpo, né? Então, assim, quando eu comecei, foi uma das melhores, olha que da hora. Aí, ó, bonitão. Pai. Nesse tempo aí eu já tinha deixado, olha lá, 2008 a data, se eu não me recordo. 2008 aí eu já tinha ido conhecer essa academia que era onde meu professor de luta, que foi o meu primeiro professor de luta, me levou. Só que ainda eu fazia capoeira e quando eu saí da capoeira foi quando eu realmente tive assim um amor pela luta e eu segui carreira. E eles te levaram lá falando, pô, tem potencial, vamos levar esse menino pra luta? Era isso que eu sempre escutei. Desde criança eu sempre escutei isso e eu não via, mas eu era muito dedicado e eu acredito que a dedicação
foi o que mais me revelou, né? Mais me entregou isso. Então, assim, eu acredito que a gente tem sim o talento, né? Mas a gente ser dedicado supera qualquer outra coisa, Sim, com Bota fé. certeza. né? Então, Caramba, mas deve ser muito louco, tipo, o cara já ali lutando desde moleque e alguém olhar e falar, mano, tu tem potencial, tipo, Sim. e saber onde chegou, tá ligado? E tua trajetória, como é que foi dali pra frente, cara? Tipo, eu queria saber passo a passo. Porra, dali da luta até tu de fato começar a ter esse contato e vir pra cá. posso falar mesmo? Mano, pode falar, pai. Vai Dois de- dias falando. vai isso. demorar. É tudo de vocês, lança aí, velho. Então, eu sou muito grato pela minha vida, pelas pessoas que entram cada dia na minha vida e as pessoas que já se fizeram parte também. Acredito que É assim que a gente se constrói, né? a semente que eles criaram em mim, né, tá sendo plantada hoje. E esse sonho começou lá atrás, né, justamente através daquela oportunidade que eu tive, que foi do meu professor do Aranha. Eu tava passando na rua e quando ele me chamou, meus olhos brilhou, né? Eu disse, mano, eu vou, mas eu tenho muito medo, minha mãe vai me bater, né? E foi eu e mais 4 moleque e assim, eu lembro que ele me passou confiança. Vem, pode vir, né? E, mano, uma comunidade que não tem nada, o crime domina e do nada tem um cara ali na rua X. Chamar pra lutar, tá ligado? Entra aqui na academia, vamos, e tipo, você entrar do nada, sabe? E aquilo ali fazer parte da sua vida. E, desculpa, te interromper. E ele não te cobrou nada, então. Na verdade, não. Que legal, foi mano. como um projeto, né? Ali ele abriu uma academia X, não tinha tatame, não tinha nada, era só o galpão mesmo, né? Que da hora. E justamente foi onde eu me encantei, me apaixonei mesmo, continuei indo a semana toda ali ansioso. Eu lembro como hoje eu era uma criança e eu acordava ansioso. Hoje tem treino, hoje tem capoeira, eu ia, era E muito da hora. vocês têm contato ainda? A gente tem, ele me manda mensagem. Deve ser muito legal, né? O cara falar, pô, começou um projeto ali, tentando levar pra molecada um esporte, Até alguma hoje coisa. ele tem. E você brilhou tanto assim, mano? Até hoje ele tem, né? Ele tem. Hoje ainda todos os atletas dele lá, que justamente é de projeto também, de comunidade. E assim, através dele eu acredito que ele foi um ser iluminado na minha vida também. Hoje o que eu devo a ele é gratidão. Ainda não tenho condição financeira de um dia dizer, ó, isso aqui não sobre dinheiro, não se falando de dinheiro, mas dinheiro a gente consegue fazer muitas coisas, né, com dinheiro. Então, de chegar e dizer, ó, isso aqui é para montar uma academia da hora de capoeira, um espaço, vai ter um projeto legal e vamos acreditar no sonho dessa molecada aí do mesmo jeito que você acreditou no meu. Então, o que fica no meu coração é a gratidão, ele sabe disso. Né? Até hoje eu tenho uma camisa cheia de graxa em casa, que era a camisa que eu trabalhava, né? Cheia de graxa, então assim, eu ainda vou enquadrar ela, porque significa muito para mim. Um dia que eu se for, né? Se aquele quadro tiver intacto do mesmo jeito ali, eu tenho certeza que vai ser a maior lembrança, assim, pra minha família também. Aí, Então, aí foi na borracharia onde eu trabalhava. Minha história começa junto daí e a capoeira, porque são 2 ruas, né, que separa aí a borracharia e a outra rua, a outra esquina, na verdade, o projeto, né, onde o Aranha me chamou para treinar, né? Então, assim, depois dali eu me vi vivendo isso tipo todo dia, porque, mano, eu paro pra pensar assim, eu fico até é muito da hora isso, significa Emocionado, muito né? pra mim, emocionado, porque toda noite quando eu vou dormir, eu olho, né? Eu olho essa foto, Você tem bastante gratidão também, né? e eu sou muito grato, entendeu? Então, assim, o Aranha, ele transformou minha vida, porque se não fosse ele ali como uma luz de Deus pra mim, eu hoje não seria o que eu sou, entendeu? essa Então, foto aí já foi já gravando algum trampo ali. isso Já. justamente foi quando eu vim pra cá, pra São Paulo, e aí foi onde a minha história começa, né? Eu saí da capoeira, eu conheci o Douglas, que foi um professor meu de boxe, foi o cara que me ensinou o meu primeiro soco. Então foi basicamente uma briga assim,
eu saí da capoeira pra ir pra luta. Então um professor me tirou de um lugar pra mim pra outro, entendeu? Então eu tive que deixar o Aranha, mas era algo que eu tinha muito vontade, entendeu? Eu gostava muito da capoeira. E aí quando foi basicamente 2011, 2010 ali, eu me envolvi 100% no boxe, né? No boxe chinês, que é o Kung Fu, na verdade, e eu comecei a treinar. E aí o Douglas, ele começou a me ensinar tudo, né? Da luta, do esporte. Em 2012, eu acredito que eu fiz o meu primeiro campeonato de boxe chinês, que foi o Kung Fu. Tinha uns 13 anos, por aí. E graças a Deus aquilo veio. E o Douglas, seu professor, nunca te cobrou também? Foi? Nunca, na verdade nunca, né? Caramba, então realmente na tua vida eles chegaram assim pra Isso, pra pra apoiar seu somar, sonho apoiar o meu sonho, na e viam um verdade. potencial em você. É um dos caras também que eu tenho uma gratidão por todo mundo na minha vida, assim, né? E eu não posso deixar isso a desejar por nada, né? Porque são pessoas que foram iluminadas naquele momento para mim Criar sua guiar, história. né? Para criar minha história também. Então, assim, eu comecei a treinar, me envolvi muito, 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 muito dentro da luta, que foi onde acredito que eu digo que foi a virada de chave da minha vida, né? Eu era um moleque que eu sempre fui muito sonhador, mas a minha história de vida nunca foi tão fácil, né? Um filho de uma mãe separada, né, com mais um irmão, minha mãe saindo para trabalhar logo cedo, deixando meu irmão mais velho, né, cuidando de mim, eu com basicamente ali 3 anos, meu irmão com 7, 8 anos de idade, né, então ele que foi também um cara que, mano, ele é muito meu fã, meu irmão é muito meu fã, né, então assim, eu sou grato mesmo de verdade, porque um moleque que, mano, teve uma vida difícil, hoje viver o que eu vivo hoje, assim, através do esporte, da luta, pra mim é um sonho realizado, né? E a minha história começa justamente aí, quando eu tenho que treinar, trabalhar, e aí é onde realmente a gente vê quem é que realmente quer o sonho, Sim. entendeu? E seu primeiro trampo, enquanto você lutava, foi na borracharia? Isso, foi na borracharia. Como eu falei, a borracharia ela fica em uma esquina tanto do projeto e da onde eu comecei a Ah, que da treinar. hora. Isso. Aí essa borracharia que é a do Sérgio Bike. Sérgio Bike também foi um cara que foi muito iluminado pra mim, foi como um pai. Lança viagem essa foto aí, né? Isso. E pronto, aí tem essa esquina, né? No outro lado ali da direita onde é a academia, que foi a academia que eu comecei a treinar. Que legal. Então muita gente foi te ajudando, né? Isso é E, legal, e aí, tipo assim, a minha história começa aí justamente nesse tempo, né? Que é onde eu me encontrei na luta e pela minha realidade eu tive que trabalhar. Eu sempre falei pra minha mãe que eu queria que ela comprasse um carrinho de fruta, né? Um carro de mão, que é muito normal isso lá em Alagoas, né? Que é a galera acabar comprando carro de mão para vender banana, entendeu? Vender fruta nas portas. Então, tipo, eu falava, mãe, compra um carro desse pra mim. Só que eu tinha, mano, 8 anos de idade, 10 anos. Você acha que a mãe vai deixar aí sair pra fazer isso? E aí eu falei assim, vai mãe, por favor. E ela disse não. E aí foi quando eu comecei a ficar mais maduro um pouco assim, né? Entender mais, né? Ter mais um pouquinho de malícia ali, beirando já os 8 anos. E foi quando eu comecei a sair escondido de madrugada. 4 horas da manhã eu ia pra feira com outro amigo meu e a gente ia fazer a fretagem lá, que é o carreto, né? Que a gente acabava pegando as feiras dos feirantes e aí levando até a casa dos feirantes na estrada mesmo ali com o carro de mão. Caramba. E foi aí quando ela começou a perceber, porque eu saía 4 da manhã, ela ainda estava dormindo, basicamente 9, 10 da manhã, 11 horas da manhã. Eu chegava, só que eu falava que eu saía e ia pra rua, mas mentira, né? Tava na feira com o Vitor, que é até um moleque que morava lá na rua.
E ali é onde começa a minha história, né? Eu coloquei no meu coração esse desejo de treinar e trabalhar, e aí é onde entra a borracharia. Eu comecei a treinar o boxe chinês, né, com meu professor, e eu não tinha como comprar os meus material de treino, Uhum. entendeu? Que é caro, né, que é mano? caro. Então, Nossa, justamente uma bola. minha mãe não tinha condição. Eu lembro como hoje, o primeiro material de treino que ela me deu da capoeira, ela não tinha dinheiro, entendeu? Pra comprar. Ela, mano, acho que ela trabalhou um mês ali cravado pra poder comprar o meu material da capoeira. Uhum. Da hora. E aí, quando foi na luta, eu não tinha, né? Meu professor também era simples, todo mundo era simples. Então, às vezes a gente treinava na mão seca ali. É o sparring na mão seca, pô. Isso. Violento. Você tá É. maluco. E aí foi quando eu disse, eu preciso do material. E aí foi quando entrou o Sérgio Bike. E aí eu precisei trabalhar com ele. Então eu passei 3 anos na borracharia. Eu lembro que eu comecei em 2012, eu saí ali em 2015, né? Que foi onde eu ganhava R$ 80 por semana para mim poder também comprar uma coisinha para mim. Às vezes eu pegava R$ 20, eu comprava uma galinha, dava para minha mãe, entendeu? E é bem isso. Nossa, bem no simples mesmo, né? Porque, pô, dos 12 aos 15 ali. Pô, também foi uma fase de comecei a trampar. Pô, comecei a trampar na padaria não, na praia com 11 anos, tá ligado? E, mano, tipo, pra comprar minhas coisinhas também. E tu já correndo atrás do sonho pra comprar o material, sem pensamento algum de, tipo, pô, puta, mano, um dia isso aqui vai ser minha vida. Tu nem imaginava, cara. De nada, não imaginava nada, porque as coisas acontecem muito natural, né? E aí foi onde ali, onde teve, foi um processo na minha vida, né? Da borracharia ali foi onde me alimentou muito, porque eu sempre estudei, eu sempre fui preguiçoso. Eu vou falar pra vocês, estudem pra vocês terem uma família, entendeu? Importante. Eu sabia que ia dar Faculdade. certo. Ó, Vai fazer podem, faculdade ainda, né? Ainda vai Aham. fazer uma faculdade. podem desacreditar o que for, né? Mas eu sentia no meu coração que eu ia chegar e que eu ia ser uma pessoa, né? Que eu sempre coloquei aquele desejo no meu coração e a pessoa que eu sempre almejei ser. E eu falei, pode acontecer qualquer outra coisa, mas disso eu tenho certeza. Então, chegou ali 2014, eu comecei a ficar meio preguiçoso, não queria mais ir para a escola. E foi onde a minha mãe, ela abriu de mão. Ela disse, menino, você tem que estudar, mano. E eu disse, mãe, aí eu acordava cedo, aí eu enrolava, aí eu chegava atrasado na escola, aí eu ia pra escola, às vezes eu faltava, a gente fala lá em Alagoas, a gente fala gazear, né? Que é gazear, matar a aula, né? Uhum. E aí começava a matar as aulas pra ir treinar. E foi quando o tempo passou, eu já tava bem evoluído na luta ali. E foi quando eu recebi a oportunidade para me poder treinar com outro meu professor. Que aí justamente as coisas começaram a andar. E aí foi onde eu saí da borracharia com o seu Sérgio. E aí eu fui vender lanche com meu tio. Entendeu? Porque eu queria ganhar mais, entendeu? Para me poder também comprar minhas coisas, entendeu? Já queria morar só. Eu era um moleque muito rebelde também, então eu tinha... Tu tem cara de bagunceiro, pô. Tem eu cara era de muito arteiro. bagunceiro por ser muito elétrico também, entendeu? E aí foi quando eu justamente fui trabalhar com meu tio vendendo lanche. E foi dali que tudo começou a se encontrar, entendeu? Eu briguei em casa, eu já tava querendo ser dono do mundo, mas eu não era ninguém, eu era uma criança. E foi quando eu briguei em casa e tive que sair. Eu disse a minha mãe, eu vou sair de casa. Caramba. Diz quantos anos? 15, 14, Nossa. 15 anos. E tua mãe? Ela começou a chorar, e aí eu briguei com meu irmão, o meu padrasto, até saí na mão com ele. Cara. Mas eu amo os dois, hoje em dia eu amo eles, Cara, eles sabem sofreu. disso, Primeiro Era- chefão da vida, pô. Padastro. Era uma criança, mas o mundo ensina, né? Então Total, a vida mano. ensina demais. E foi onde eu comecei a aprender bastante a partir dali. Foi onde eu tive que trabalhar com meu tio, vendendo lanche na bicicleta. Então eu acordava tipo 4:30 da manhã, eu embalava tudo. A gente chama lá de passaporte, mas é os hot dog, entendeu? Recheado com carne, com salsicha, entendeu? E aí era o hot dog com suco.
né? E eu acordava 4h30, ia vender, quando era mais ou menos ali 9, 10 horas da manhã, 11 horas, eu estava voltando para casa, aí me arrumava, ia para a escola, só aí eu matava a aula de novo, na tarde ia pro treino. E foi quando começou a acontecer as coisas, e aí já estava muito envolvido dentro da luta, e foi quando eu recebi a oportunidade do meu professor Diego Terence, tenho que mandar até um abraço para ele aí, ele sabe quanto que eu amo ele, não sei nem se ele vai estar vendo agora, mas é isso. E assim, foi quando ele deixou eu quando ele deixou eu treinar na academia dele, né? E foi quando as coisas, graças a Deus, começou a virar. E dali, quando você veio pra São Paulo, depois do tempo? Ali você tinha 15, 16 anos? Depois... Eu tinha basicamente 15, 16 anos, foi onde eu estava fazendo, recebi a oportunidade dele. E foi onde minha história começa a virar a chave, assim, né? Moleque que sempre sonhou, né? As coisas já estavam começando Mas você a veio pra São Paulo. acontecer. Você não veio pra São Paulo com 15 anos, né? Não, eu não vim com 15 anos, eu vim em 2019, 2020, na pandemia. Mas aí, em 2015, quando eu recebi a oportunidade do Terence para treinar na academia, eu precisei viver minha vida só treinando. Então, foi onde minha mãe já sabia como que estava a minha vida através do esporte. Eu deixei de estudar. Na real, eu concluí o meu ensino médio, acho, porque é isso, acho que o segundo. E aí eu disse, tá bom, depois eu termino. Porque faltava um ano só. Faltando um aninho Um só, ano pai. só, entendeu? Não dá de nada, velho. Pô, nem serve pra pôr. Mas isso você, entendeu? Não usou, cara. Às vezes você um monte, mas eu abri de mão, né? Porque eu já tava muito focado e eu, na minha cabeça, quando eu comecei a ganhar dinheiro trabalhando, eu disse, mano, a escola não vai me dar o dinheiro que eu tô ganhando. Então, Você rico lutando. e aí eu comecei a lutar porque eu vi a Você forma entrou de na eu também milionário. vencer na vida. Sim. Entendeu? Então, assim, eu saí de casa, comecei a morar só, e aí o dinheiro que eu recebia do meu tio, eu pagava meu aluguel, era R$200, mano. De cá, um aluguel de R$200. Porra, caralho, velho. Mas pra mim era o mundo, entendeu? Então eu tava muito feliz. Só que depois as coisas começaram a apertar, né? Eu não conseguia nem comprar um pacote de arroz. Aí eu disse, não, vou voltar pra casa do meu tio. Aí foi onde eu comecei a morar com meu tio. E aí continuei trabalhando, né, com ele, até que eu recebi a oportunidade do Diogo Terence, que é meu professor, e eu saí. Eu disse, tio, eu preciso treinar agora, tô muito envolvido dentro disso, e eu vou fazer minha história agora. E nisso você já tava participando de competição. E aí eu comecei a participar de competição. Mas, mano, nessa hora, pô, já tá envolvendo teu tio e tal, tua família também. Como que era a cabeça deles por eles aceitar essa tua decisão? Tipo assim, mano, eu vou lutar, é uma parada que, tipo, por mais que tu ainda não tivesse ali ganhando pra isso, tá ligado? Como que foi, mano? Tipo, eles entendiam até certo ponto, ficavam com receio. Então, foi bem difícil. Acho que essa é uma das. A família aceitar o cara lutar, acho que é uma das paradas mais difíceis, né? Cara, porra, imagina O pra mim. esporte, assim, né? Imagina pra gente, pô, mãe, vou tomar bomba e subir de sunguinha. É, Porra. tipo, não vai entender nada, né? Caralho. É isso aí na mão, não aconteceu até com ela, isso, né? Da família dele. Né? Essa foi a parte mais difícil, assim, porque ninguém apoia. Até sua ninguém família apoia. não apoia, né? Eu fui um moleque que eu cresci sem pai, assim, entre aspas. Pais separados, né? Cresci com meu padrasto, era tratado muito com ele, né? Porque a gente precisa ter um envolvimento com a nossa... Você precisa ter um encontro ali com a paternidade dos pais ali presente, Que é entendeu? importante, né? É muito importante isso. Eu não tive, entendeu? Então, tipo, meu padrasto, hoje eu amo ele sabe disso. Fizeram as pazes, pai. Nós é suave, mas também tá o quê? 50 anos já, acredito, entendeu? E assim, é um cara que sempre foi ignorante ali, mas foi onde colocou a gente no eixo, né? Entendi. Eu e meu irmão, entendeu? Então, graças a Deus, através dele também, a gente teve um discernimento muito da hora. Só que eu queria ser dono do mundo, mano, não era ninguém. E aí, com as pessoas ali, eu se encontrando com um e com o outro, né? Tentando fazer minha vida, foi quando, justamente eu, dentro da luta, que a minha mãe viu que eu tava começando a se destacar. E aí foi quando eu dei a minha primeira entrevista, né, pra TV, que realmente eu ia lutar um evento lá na minha cidade,
né? E aquilo promoveu o evento, né? Me promoveu como atleta. Isso, quantos anos? Esse Eu primeiro? tinha 16, 15, 16, entendeu? As coisas foram acontecendo. Que evento era esse? Isso, e aí foi quando eu recebi a oportunidade do Diogo, né? Do Diogo Terêncio. E aí, mano, esse cara aí mudou minha vida de um jeito que só Deus sabe. Me deu um salário por mês, tá ligado? Quanto era o seu primeiro salário? Foi, mano, eu ganhava bem, hein? De verdade, acho que assim, vou dizer que uns R$ 1.500. Pô, louco. De Tá verdade, bem. eu era uma criança, eu, Acho mano. que ir pra lutador E a aí, minha né? vida mudou muito, Pra tipo lutar, assim. meu molecão. Pra mim só se dedicar e treinar, e treinar, e treinar. E, tipo, eu vivia assim. Aí, menos espera. Eu até mandar a foto, acabei ficando com... Esqueci de mandar a foto pra vocês. Rapaz. Pra vocês botarem aí pra galera ver. E assim, ele me deixou morando na academia. Fez um quarto pra mim, eu nem acreditava. Ele colocou a academia, ele montou a academia com tatame, saco de pancada, tudo. E aí ele disse, aí sobe lá a escada lá. Aí quando eu subi a escada, mano, Sua tinha casa. uma casinha ele fez em Ele viu cima. potencial em você, então, hein, mano. Ele fez Fortíssimo. uma casa, mano, me deu cama, me deu geladeira, fogão. Entrei, tava lá, perfeitinho, pra mim morar lá, dentro da legal, academia, hein? morar dentro da academia e viver só treinando, entendeu? E aí foi quando as coisas começaram a acontecer, foi o cara que acreditou em mim demais, mano. Você acreditou, mano. Isso aí. Verdade, então, tipo assim, na verdade, em relação, vou dizer que, tipo, em relação financeira também tinha condição boa, então ele acreditou, entendeu? Eu acredito que todo atleta precisa disso, entendeu? Então ele foi o cara que me fez crescer de verdade, entendeu? Acreditou e me fez se dedicar, foi quando aí eu comecei a procurar MMA, entendeu? E aí as coisas começaram a vingar, estreiei em 2018, Como 18 profissional? anos já. é Como isso. profissional, né? Como profissional, como amador, Como na amador. verdade. Estreiei em 2018 como amador. Minha primeira vitória, depois aí eu fiz a segunda amador, e aí foi acontecendo. Aí depois, 2019, foi quando eu fiz, já estreiei profissional. Ele disse, vamos pro profissional. Tô nem aí, quero nem Caramba. saber. Sai na mão. Você Vai tinha, na mão. tinha ganhado todas ali já. Tinha ganhado já todas as outras que eu Quantas tinha lutas feito. você tinha feito? Juntando assim, campeonato da academia, Muay Thai, Na acredito, rua? na rua, acredito que... Quase 30 mil. No bar, É. mano. Os 30. Pegar no bar. Quase 2 mil lutas. Carnaval, os caras. Ah, deu um bocadinho, mas tem uma quantidade boa de luta. A sinceridade é a melhor, né? Cara, Tinha, Lagoas no carrinho lá. Que Pau que nasce torto, nunca sei. Joelhada. tinha muita coisa, foi bem legal. Eu gostei, mano. Eu, não tenho- Capoeira desde os 7 eu anos. lembro pô. como hoje, eu tinha o quê? 15, 16 anos, não lembro bem. Eu lutei com coroa de 40 anos. Caraca. 42 anos, Aonde? coroa barbudão. Na minha cidade. E você ganhou dele, Aí né? os caras, mano, você vai quebrar o velho. Eu falei. Aí fui lá, deu couro no coroa, foi da hora. E ganhou quanto? Ganhou quanto? A bolsa era R$ 300, eu acho. Não, mas tá entendeu? bom, Mas já pô. tava acontecendo Sim, as coisas, sim, entendeu? da hora. Então eu Alguma fiquei, coisa, né? entendeu? Pô, Eu fiquei mas, pô, muito feliz. massa pra Pô, mano. mas o caramba. Corona não deve ter Acho ficado que feliz, esse é- não. os marcos- Caralho, foi do moleque os- de 16 anos. Pô, mas os Imagina. marcos é importante, né, mano? Você vê, É. mesmo que seja R$ 300, só de você sair ali com a grana, né, Cê é mano? Já louco. te motiva, né? Com Já certeza. incentiva, E aí, você mano. falou que tá ganhando R$ 1.500, mas que ano que era isso aí? Agora já foi, 2018, 2019. Bom, mas 2018 pra Entendeu? Alagoas, bom. Acredito que pelo que eu lembro, de 2015 a 2018, 19 ali foi onde eu ainda tava bem ali. Eu até me arrependo que a gente vai crescendo, né? Eu tivesse um dinheiro desse hoje, eu ia guardar, filho. Ah, pagava não aluguel tinha ali, gasto, né? pagava aluguel, tava suave. Então, tipo assim, tava só se dedicando ao que eu fazia de melhor, que era a luta. Eu ia investir e guardar, entendeu? Hoje eu tenho essa mentalidade. Então, a gente vai aprendendo no Ah, decorrer novão, né, pai? É, vai da amadurecendo com o vida, tempo, né? entendeu? Então, tipo assim, vamos supor, né, hoje eu estaria com uns R$ 30 mil daquele tempo, entendeu? Guardando em 5 anos, vou dar um exemplo assim, entendeu? Eu sou ruim de matemática. Ah, então, Mas- é o que eu tô falando, naquela época, pô, R$ 1.500 na época, pô, é uma grana, né? Hoje em dia Mas não é era um nada, dinheiro mas- mas... nada. bom, Tá, entendeu? tá. Aí foi quando eu tava bom, chegava, né, ia ver minha mãe também, era bem legal. E, mano, meu professor, ele foi o cara que abriu as portas, né? 2019 ali, estreiei, que foi a bênção de Deus. Eu fiz... Só Deus mesmo, porque eu fiz 3 lutas no ano, venci as 3, só lutaço, entendeu? E foi quando, justamente, foi quando a academia fechou por conta da pandemia. Veio a pandemia,
academia fechou. Esse meu professor, infelizmente, teve que fechar o espaço por questão financeira também. E aí eu me vi perdido. Eu disse, caramba, mano, o que é que eu vou fazer da minha vida agora? E aí deu a quarentena, que foi aquele estudo lá que tava pra acontecer. E assim, resumindo, Deus é maravilhoso. Foi onde eu tava orando, falo isso pra todo mundo. Eu tava orando aqui de madrugada, porque já tava tudo fechado, um monte de gente morrendo. Eu parei assim, ó, como dia X. Peguei o telefone, coloquei em cima da mesa. E aí eu tava na minha mãe esse dia. E eu disse, meu Deus, tanto tempo que eu esperei minha oportunidade. Infelizmente não é o momento agora, eu sei, com tudo que tá acontecendo, mas não deixe o meu sonho morrer, Senhor, por favor. Na hora a mensagem, puf, no telefone. Jura você? Caralho. Ficar até ansioso. Quando eu olhei, eu disse Diego Lima. Eu disse mentira. Que é meu empresário hoje, entendeu? Dali eu só comecei a me tremer. Entregou na mão de Deus. Eu Falou. disse, pai, agora eu preciso de paciência. Só isso. Só trabalhar, Eu preciso de paciência trabalhar. pra me poder conversar com ele. Preciso de Isso aconteceu. paciência agora e calma pra me poder conversar com ele. A minha primeira mensagem, e aí, como é que tá a pandemia aí? Mano, quando ele falou, eu comecei a tremer porque eu já sabia que era a bênção de Deus. Eu só agradeci na hora. Então, assim, depois dali minha vida mudou. Eu vim aqui pra São Paulo, né? E foi quando eu conheci todo mundo aqui. E hoje eu me sinto em casa, me sinto abençoado, entendeu? Então, minha história, acredito que ela só tá começando, né? Em relação a tudo, UFC, né? Minha vida, meus amigos, minha família e, mano, é uma felicidade imensa pra quem sonha e consegue realizar isso e chegar, sabe?